Oi, gente, vocês estão me vendo? Eu nunca fiz isso, então é a primeira vez, né, que eu tô começando uma transmissão ao vivo. Até vou entrar aqui pelo computador no grupo. E também é a primeira vez que eu tô assim disponível assim para responder todas as perguntas de quem acessar, né? Então, aguardando agora vocês começarem a perguntar, né? Aliás, eu queria falar uma coisa antes. Agora apareceu uma mensagem da Márcia. Eu queria agradecer ela pela oportunidade de mais uma vez ela estar apoiando a minha carreira, tá? Tô muito feliz por isso. Muito obrigada, Márcia, pelo apoio. Obrigada por estar me auxiliando, me ajudando na divulgação dos meus livros e tal. Então eu quero te agradecer por isso. E também quero agradecer a todo mundo que tá dando o apoio, né, à obra e tal. Enfim, todos os meus 20 livros estão agradecendo aí aos meus leitores. Eu não sei se antes estava funcionando, então eu não sei como, se vocês, até a partir de que momento vocês estão me ouvindo falar, mas enfim, é isso. Obrigada a todos por estarem me apoiando, me ajudando na carreira, divulgando os meus livros, comentando sobre eles nos grupos do Wattpad, WhatsApp. Eu não sei, eu não uso essas coisas, então o Wattpad eu usava, mas o WhatsApp eu não uso. Então, enfim, muito obrigada por todos, tá? E tô aqui agora à disposição. Até trouxe alguns livrinhos, assim, bem pequenininhos que eu escrevi, sabe? Se vocês quiserem conversar e falar sobre eles, eu tô à disposição, tá bom? Não sei se vocês têm alguma pergunta pra fazer. Alexi, Jéssica, Márcia, tá ao vivo. Quero mandar beijo. Beijo. Deixa eu ver quem mais aqui que chegou. Vou puxar pra cima. Eu vi que tem mais pessoas assistindo, mas eu não consigo ver. Boa noite, Jéssica. Ali. Oi, Li. Beijo. Quem mais? Vamos começar a perguntar. Isso, por favor, perguntem. Porque eu fico sem palavras, assim, não sei o que responder. Não sei o que dizer pra vocês. Tem um monte de gente que também era pra entrar e não apareceu ainda. Olha a Angeli. Beijo, Angeli. Melhor autora de hot que eu conheço. Sinceramente, uma das melhores do Brasil. Espero que uma hora exploda aí, que tá merecendo. Gente, a minha conexão tá fraca. Não sei se tá aparecendo pra vocês isso também. Beijo, Michele, que chegou agora. Primeira pergunta é minha, da Angeli. Como você começou a escrever e onde começou a postar, enfim, o início de tudo? Gente, eu comecei a escrever com 10, 11 anos, num concurso escolar. Eu ganhei e virou livro, tá? Depois disso, tipo, anos 90, não tinha incentivo nenhum de nada, não existia internet nem nada. Mas começou a internet, então eu achei um site de fanfics de Yu Yu Hakusho, Kurami Riei, da Sandy Oku, e aquilo me inspirou a continuar a escrever, e eu continuei a escrever. Então, assim, eu comecei nas fanfics mesmo, não tenho muito o que dizer sobre isso. Comecei com esse primeiro livro, mas depois foi só fanfic, e enfim, não tenho assim um grande começo. Na verdade, eu sempre escrevi desde criança, então não tem assim eu comecei nesse momento, eu comecei a escrever, não. O primeiro livro foi aos 12, mas eu já escrevia algumas coisas antes, escrevia poesia, odeio poesia hoje, não sei como é que pode, mas eu escrevia poesia, enfim. Até uma delas tá no livro Redenção. São tantos que eu até às vezes me perco no nome. Tá, vamos pra próxima pergunta da Márcia. De onde você tirou a inspiração de Esmeralda? Ai, essa é difícil, não sei. Não sei onde surgiu Esmeralda. Uns 15 anos eu acho eu tinha e não sei. É estranho falar sobre isso, porque Esmeralda é uma coisa como se eu conhecesse essa história há muito tempo, sabe? E na verdade ela é toda minha. O mundo dela é meu, eu criei cada paisagem de Esmeralda. E tem uma história engraçada sobre isso, que na verdade eu criei Esmeralda na minha mente, não tinha uma inspiração direta sobre Esmeralda, mas acabei
percebendo, descobrindo que o mundo, Irlanda, na verdade, o país da Irlanda é muito parecido com os 3 reinos. Lá tem uma terra quente, tem a terra fria do gelo e tem as montanhas, né? E, na verdade, mas não foi inspirado na Irlanda, eu descobri isso mais tarde, né? Então, não sei, mas assim, eu acho que Esmeralda veio da alma mesmo, deve ser, porque foi uma coisa que surgiu meio do nada e foi esse sucesso todo que até hoje é o meu maior sucesso. Aliás, de que Arrebatador eu acho que vai superar a Esmeralda, pelo menos tá superando em vendas. Vamos ver quem mais. Ia perguntar isso que a Angeli perguntou ali. A Michelle. Oi, Josi, você sabe que eu adoro seus livros, obrigada. Quando você virá para São Paulo? Eu estive na Bienal do Livro em São Paulo, agora em setembro, e eu vou estar na do Rio em 2017, e eu vou voltar para São Paulo em 2018, porque eu acho que Bienal... Eu sempre ouvia falar que Bienal é uma coisa muito importante para escritor, eu não acreditava, mas depois que eu participei dessa primeira, não tem. Eu acho que virou foco de vida participar de todas. É maravilhoso. Bienal é uma coisa incrível, só quem vive uma Bienal para entender a importância de uma Bienal. Michelle, beijão, beijos. Lexi, Josi, estou conhecendo suas obras há pouco tempo, mas simplesmente adorei. Obrigada. Você é o meu achado literário de 2016. Eu quero saber de onde veio sua inspiração para criar os reinos de Bram, Masha e Cassel. Deixa eu ver aqui. É inspiração... Tá, é tudo tão fantástico. Eu sou apaixonada pelo Sheik Darius. Darius veio... eu já pensava há muito tempo, eu queria fazer uma história de Sheik, né? Então, mas é um livro tão clichê, eu não sei como é que vocês leram esse livro, porque ele é tão Penny Jordan nos 80. Eu nem sei como que essa história conseguiu caber nos anos 2000, mas enfim, 2016. Mas, como eu falei antes, Masha, Cassel e Bram vieram do nada, eu não sei dizer. Vieram. Acho que todos os meus livros vieram. Que nem agora eu terminei Arrebatador, e daí eu tava deitada e de repente, pum, apareceu o vilão, o próximo livro que eu vou escrever em 2017. Então, quer dizer, eu não tenho bem uma explicação direito como veio os meus livros. Eles simplesmente apareceram do nada, assim, e todos eles surgiram do nada e, graças a Deus, funcionaram, né? Vamos ver quem mais... Tatiana, olá, queria saber se os seus livros físicos serão vendidos pela Amazon ou nas lojas. Eu acho que sim. Assim, ó, Tatiana, Kinshi na Carada foi lançado pela Amazon americana, tá? Tá aqui ele até, ó. Ele é da Amazon americana. E depois de um tempo, uns 3 meses, ele apareceu na Amazon brasileira, na loja brasileira. Se você entrar lá no site da Kinshi, você vai ver que tem a opção de comprar capa comum. Então eu acho que os demais também vão estar à venda. Não agora, mas daqui uns 2, 3 meses. Eu acredito que sim. A Amazon ainda não se pronunciou, mas eu acho que sim. Acho que estão trabalhando nisso para poder oferecerem os livros. Particularmente eu já saí do clube de autores e tal. Eu não vou mais vender livro físico sem ser pela Amazon. Eu vou ficar exclusiva com eles, porque o trabalho deles é muito bom. E eu acho que pela primeira vez o escritor nacional se sente valorizado, e a Amazon que fez isso, né? A Amazon conseguiu resgatar a nossa autoestima como escritor, nos incentivar. A Amazon incentiva o escritor a escrever. Então eu acho que eu não quero trabalhar com outros canais, eu prefiro ficar só com eles, então eu tô no aguardo. Quem tem cartão internacional pode comprar pra lá, né? Paga, se comprar vários livros, vai pagar só uma taxinha de correio maior. Eu não sei quanto que é o correio, mas enfim, eu acho que vale. Quem quer muito ter o livro, quem não quiser pode esperar mais um pouco, eu acho que logo vai estar aí. De qualquer maneira, nos eventos e tal, ou depois se sobrarem, eu sempre vou ter livros, especialmente Esmeralda, que tá aqui, né? Que eu sei que é um dos que muita gente queria, né? Eu fiquei só com um exemplar, vendi todos. Eu acho que vai ter também, logo, um livro físico. A Márcia, eu tive lá onde na Bienal? Não lembro! Meu Deus, era tanta gente, eu sou esquisita. As pessoas passavam por mim, eu abraçava, depois a pessoa passava e eu ia abraçar de novo, eu não lembrava mais. A Rayane Távora? Quem é, gente? Aline, boa noite. Oi, Aline. Eu te indiquei como autora na Lunáticas hoje. Queria te avisar.
Deixa eu ver. A Márcia Darius, eu também gosto muito do Darius. Aliás, eu adoro o protagonista que é cruel, assim, que é meio ruinzinho, né? Aline, qual é o seu livro favorito? Esse. Eu amo esse livro. Na verdade, esse é o livro da minha vida. Mas não é o livro que fez sucesso, não adianta. Eu já tentei fazer os escritores lerem ele, já tentei... Desculpa, os leitores lerem. Já fiz campanha, já fiz promoção, já dei de graça na Amazon. Não adianta, o povo não ler esse livro. E é o livro que eu mais amo. O livro que eu mais amo é esse, mas claro que Esmeralda tem todo um... Esmeralda é especial porque Esmeralda me deu a oportunidade de ficar conhecida, né? Se não fosse Esmeralda, hoje eu não seria Josiane, que vocês viram na Bienal e tal, né? Então é isso. Mesmo sendo clichê, você deu o toque que nos encantou, amores. No calor dos seus braços, eu acho que ele fugiu um pouco, né? Tá tão, sei lá, tá tão sexualizado. As obras literárias hoje, elas não tão mais que nem eram as antigas, na época da Nora Roberts, da Janet Daly, da Penny George, Anna Palmer, sabe? Eu não sei, eu cresci lendo essas autoras, então hoje quando eu leio, às vezes um livro, a personagem, a protagonista tá com um, daí 2 capítulos depois ela tá com outro, depois tá com outro, eu fico meio perdida, assim, não é muito o que eu gosto. Então eu acho que No Calor dos Seus Braços veio pra mudar um pouquinho isso, né? Ele veio... É um pouco contemporâneo, eu não sou uma autora de contemporâneo, né? Eu escrevo livro histórico, mas eu acho que ajudou nisso. Jéssica, meu livro preferido é Insígnia de Claymore. Qual é o seu? Eu já falei Quinchina Carada e eu amo Insígnia também. A Insígnia foi um livro que eu me dediquei muito para escrever. Eu escrevi assim com todo o coração. Ralei muito para escrever esse livro, porque ele é um livro bem difícil. Quem leu sabe que ele é um livro bem difícil. Ele fala sobre a Inquisição da Igreja Católica na Idade Média e tal. Eu tive que fazer uma pesquisa e ainda tem gente que lê e diz assim, tá tudo errado, eu odiei, tá errado. E eu digo, mas como tá errado? Que eu me ralei pra escrever esse livro, pra pesquisar e tal. Mas graças a Deus, a maioria do público gosta muito dele. Claro que as pessoas no começo estranham, porque a protagonista tá noiva de outro, o irmão é meio louco e tal, né? Aquela família pirada que são os Claymores e tal. Mas na verdade... depois que o pessoal se acostuma e entende a obra, entende o contexto da obra, ele acaba virando um livro bem mais forte, assim, aceitável. Ele é um livro mais aceitável e as pessoas acabam gostando. Também gosto muito da Insígnia, é um dos meus favoritos. Às vezes eu me pego relendo ele, gosto muito dele. A Rayane Tocar. Oi, Rayane! Aline, de novo, se você tivesse uma chance de trazer um personagem seu à vida, qual seria? Eu não tenho nem dúvida, Shin Sakamoto de Quinchina Carada, porque é o meu personagem favorito de todos os meus livros. Tanto ele é favorito que ele ressuscita em outros. Ele é Esmeralda, ele é Yan de Arrebatador. Tipo, ele é Shin também, ele é Shuichi de Rendição. Quer dizer, ele é tão forte que eu puxo ele, porque eu não consigo viver sem ele, então eu puxo ele com outros nomes. E eu fiz uma versão feminina dele, que é a Esmeralda, que acabou virando sucesso, porque ela é muito louca, né? E o Shin é muito louco. O Shin, ele apoia o nazismo, ele estupra, ele bate, ele é pirado da cabeça, ele é completamente autoritário, ruim, e de repente aquela pior pessoa do mundo é a única que tem coragem de enfrentar os outros que são os piores do que ele, porque aquela época era tão terrível, a Segunda Guerra Mundial, ela é tão terrível, que acaba virando que esse vilão, ele vira um herói. Então assim, o Shin pra mim é o personagem mais complexo que eu já escrevi, e é de longe meu personagem favorito. Alguém falou Alexei. Eu sei, Alexei também tem isso. Alexei é o cara que... Ele planeja o assassinato do noivo da irmã. E ao mesmo... Voltou? Caiu um pouquinho aqui. Ao mesmo tempo ele é o cara que salva uma porca grávida que iam matar. Então, quer dizer... Como é que pode o cara ser tão ruim e tão piedoso do outro lado? Então esses personagens tão diferentes são os meus personagens favoritos. É os personagens que eu mais gosto, de longe, assim. Luciane Rangel tá assistindo. Oi, Lucy. Josiane, qual é o seu personagem favorito? O feminino e o masculino? O masculino eu já falei, é o Shuichi, é o meu favorito, sempre vai ser. E o feminino, Esmeralda, é muito importante pra mim, porque foi a
a personagem que me deu renome, né? Então jamais vou desclassificar esse livro, porque se não fosse livro eu não seria Josiane, eu não estaria hoje dando entrevista para vocês. Mas também quero fazer um adendo à Mia, de Giyu Nakarada, filha do Shiro, porque aquela menina é fantástica, é uma criança, eu nunca tinha dado protagonismo num livro para uma criança. E ela levou aquelas 600 páginas nas costas e com força, com determinação. Então aquela personagem é muito marcante para mim. Mas de femininas eu gosto de muitas. Eu adoro a Liz, que foi de Avassaladora e Arrebatadora agora. Nossa, tipo, todo mundo chamando ela de fraca e ela era forte, só que ela não manifestava isso. Todo mundo dizendo, você é fraca, né? Ela é frágil, ela não tem coragem de enfrentar as coisas da vida. A Ana é mais forte do que ela, que era irmã ruim, né, e tal. Ela é muito fraca, ela não abre a boca, ela aceita tudo. E na verdade ela era mais forte, só que ela não mostrava isso. Então eu gosto disso no personagem, eu gosto de personagem que engana, né? Então a Liz enganou muito bem, a Gerrani de Insignia enganou muito bem, porque todo mundo também achava ela muito fraca e no final ela teve coragem de enfrentar as coisas. Ela tinha coragem de falar quando ninguém tinha coragem de falar. Então realmente eu nem sei mais quais outros personagens, são tantos. Tem a Rose Davis de A Canção de Outrora, né, que também de todos os meus personagens, que essa mais superou tudo, porque ela era violentada desde criança, ela enfrentou o abuso, ela enfrentou a maldade do mundo de guerra, né, porque é a guerra da secessão dos Estados Unidos, e ela lutou, enfrentou. Rosário, de No Calor de Seus Braços. Mairi também tem uma força incrível, de Rosa Entre Espinhos. É um livro polêmico, mas é um livro que realmente dá muita força. Vamos ver, Márcia. A minha revisora me disse que a história de amor sempre é clichê, mas isso que é legal. Eu também acho, mas eu acho que o amor é assim mesmo, né? Deve ser clichê. Eu acho que o clichê não pode ser de moda. Eu acho que o clichê ele tem que ter na literatura. Como é chato, às vezes, ler um livro. Ai, que decepção. Chegar no livro tudo ruim, final feio, final triste. Eu li um livro da Proibido, da Tabita Suzuma, acho que esse é o nome dele. Do livro, claro que é muito polêmico, né, e tal, mas cheguei no final do livro torcendo pra dar tudo certo, né, que sei lá, arrumasse uma solução, não sei de que jeito, mas que desse um jeito. Chegou no final do livro, o cara morre. Dei spoiler, não podia, mas enfim, esqueçam, não, vocês não ouviram falar isso. Mas enfim, é muito triste, eu não gosto de clichê, eu gosto de final feliz. Qualquer obra eu gosto de final feliz. Josiane, sua linda, thank you. Qual personagem você ama? Shin Sakamoto, sempre vou amar, é o meu personagem favorito. Mas é claro, tem outros. Eu gosto muito do Kael, de Esmeralda. Eu gosto muito do Ian, de Arrebatador. Eu gosto muito do Cedric, de Esmeralda. Daniel, Alexei, Garrett. Nossa, são tantos personagens. Adam, de Insignia de Climber. Tipo, Adam, padre ateu, pra mim também, ele é fantástico. Tem cada tirada, eu gosto muito dele. Não tem. É muito difícil pro escritor dizer qual é o seu personagem favorito. Nossa, todos, né? Porque a gente cria com todo o amor do mundo, é que nem filho. Mãe não escolhe. Márcia, eu conversei com você sobre Kinshin Nakarada. Falamos. Meu Deus do céu, estou ficando velha, realmente. Mas devemos ter falado. Li, enfim, amo clichês. Relaxa, mocinha. Thank you. Tenho visto sua luta para chegar até aqui. Obrigada. Adoro sua escrita e os temas dos livros, que são polêmicos e ao mesmo tempo você consegue tirar dessas polêmicas. Tem que abrir aqui e ver mais. No decorrer da história, superações, aprendizado, amadurecimento e o principal romance. Continue assim, querida. Obrigada, Ali. Que bom que os meus livros agradam, né? Fico feliz. Rayane, como surge a sua inspiração? Seus personagens conversam com vocês, eles gritam. Eles não falam comigo, eles berram no meu ouvido. Então eu fico louca. O pessoal diz assim, quanto tempo você demora para escrever um livro? 1 ano, 2? 20 dias. Eu demoro 22 dias, 20, 22. Claro que tem livros que eu demorei mais, como Kinshi, eu demorei 3 anos. Kinshi e Giyu foram 3 anos. Mas normalmente eu demoro 20 dias, porque os personagens berram no meu ouvido. Então eu tenho que, escreve de uma vez pra parar, pra acabar aquilo, sabe? Porque eu quero que cabe de uma vez. Arrebatador eu queria que acabasse logo. E agora eu tô com esse aqui, o Norman, no meu ouvido, falando o tempo todo. Mas é muito bom mesmo. Que é contar uma história. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de contar uma história.
A Luciane, você vem sempre aqui? Eu, Você Bonita, você vem sempre aqui? Sim, Lucy! Que eu não te vi na Bienal, mas não tem problema, porque aquilo tava tão cheio de gente, era tanta gente, eu não conseguia ver, eu ficava perdida. Até vou contar uma história do Micão, passou uma pessoa muito parecida com a... Ai, meu Deus, não lembro se é Simone Marques, uma autora, agora eu não lembro, mas ela é igual, ela é idêntica. E eu fui lá abraçar a Dita, e a Dita não era nem próximo, fui lá pagar esse mico achando que era a autora, né, dar um abraço, que eu admirava muito a autora e tal, mas enfim, eu tentei circular, tentei ver gente, assim, mas não reconheci os rostos da maioria, e muitos eu não vi, porque aquilo é muito grande, eu nunca tinha ido numa Bienal, mas agora no do Rio com certeza a gente vai se ver, Lucy. Alessandro, tem como eu ganhar esse livro autografado? Qual, Alessandro? A Kinshi? É difícil, porque é o meu único volume, eu não dou pra ninguém. Esse eu não me desfaço, porque esse eu amo de paixão. De acorde, Alexei, coraçãozinho, também coraçãozinho. Rodolfo. Josiane Veiga inquestionável, que Esmeralda se tornou seu maior sucesso, e não só isso, ele deu margem para a criação de um universo próprio. Podemos esperar mais livros provenientes do universo de Esmeralda? Sim. Rodolfo, beijo. O próximo livro, Vilão, se passa no reino de Masha. Eu já falei do reino de Cashel com Esmeralda, né? Cashel sempre fica nesse intermediário, então Cashel sempre será citado, sempre vai ter Cashel. A mãe da próxima protagonista, que nem a Esmeralda, também é mãe de uma mulher de Cashel. Mas eu falei muito de Bran. Esmeralda depois vem pra Bran, e Avassalador é só em Bran. Então eu queria mudar, porque aquele lugar de gelo já me encheu o saco. Então eu vou pra Masha, que é um lugar quente, né? Que é um lugar caloroso, assim, um lugar... Sabe? Porque assim, eu queria dar um ar de ácido, porque a história é tão ruim, assim, de maldade. É uma história que fala tanta maldade nessa história. Bom, o título já é o vilão. Então eu queria um lugar assim que, sabe, aqueles bang, assim, essa áurea eu queria, assim, essa coisa de força. Então eu acho que em Masha eu ia conseguir isso, até porque Masha é a deusa da vingança, a deusa da justiça, ela não aceita algumas coisas e ela se interfere, ela não fica quieta. Os outros deuses são mais calmos, ela não, ela coloca fogo em tudo, né? E eu até disse, eu vou pôr fogo nesse reino em 2 semanas. E Masha faria isso também, né? Então, por isso eu vou fazer o próximo livro em Masha. Jéssica, o jeito do Shin me irrita. O jeito do Shin irrita todo mundo. Qualquer pessoa que lê Kinshi vai odiar o Shin. Só que ele é o meu favorito. Quem é que vai amar esse cara? Esse cara é louco. Mas ele é o meu favorito. Alessandro, tem como eu ganhar o livro Kinshi na cara do meu aniversário em dezembro? Eu ia adorar te dar, mas eu não tenho mais exemplar, eu só tenho esse. A Luciane Mairi, vi nascer. É verdade, uma coisa, a Luciane escreveu um spin-off de A Rosa Entre Espinhos. Eu nem sei o que aconteceu com esse spin-off, mas era muito bom. Continuava a história do Alan. Então um dia, se tu achar, Lucy, posta aí, porque eu acho que o pessoal ia adorar ler. Alex, sobre Esmeralda, foi uma das coisas que gostei, foi que além da personagem ser forte, ela questiona preconceitos. Você, quando está escrevendo, coloca isso de uma forma intencional no livro. Um pouquinho que eu vou abrir mais. Intencional no livro, ou surge no decorrer do desenvolvimento da história. Na verdade, eu escrevo para cutucar as feridas, né? Então, assim, eu até falei, tem uma entrevista agora que eu dei pra Kyles, do Histórias Literárias, que eu disse assim, eu tava citando, por exemplo, a história do Liam. Daí eu dizia que o Liam foi rejeitado pela mãe desde criança. Então, a mãe não daria o seio para ele, né, pra ele mamar, porque o bebezinho não daria. Ele teria que achar leite em outro lugar, outras mulheres teriam que dar o seio. Quando eu tava escrevendo isso, eu vi que esse texto ficou muito doce. Eu disse assim, isso aqui não vai cutucar, não vai trazer raiva às pessoas. Então eu mudei, eu botei assim, e ele teve que procurar outras tetas. Por que eu usei essa palavra? Porque eu queria que as pessoas tivessem um susto, sabe? Até uma leitora me chamou e disse assim, nossa, como é cruel, né? Você fala de um jeito cruel. É crueldade para poder tocar. Se você notar, eu não exponho a situação chocante. Eu só falo com uma naturalidade sobre ela. Porque essa intenção é mostrar que o ser humano ele pode ser tão cruel quanto qualquer outro.
que Hitler pode nascer a qualquer momento, de qualquer pessoa, entendeu? Se você pegar a história dele, ele era um garotinho bonitinho, fofinho, que cuidou da mãe, apaixonado pela mãe, cuidava da irmã, era um bom filho, era uma pessoa legal, ninguém falava mal dele e tal, ele era um cara cativante, ele cresceu, foi pra guerra, enfim, e ele era um monstro. Então qualquer pessoa pode ser monstro. E é isso que... Até tem uma série que fala sobre isso, chamada Black Mirror. Quem puder assistir, assiste, é muito boa. Qualquer um de nós pode cometer atrocidades, e eu acho que é isso que choca dos meus personagens. E eles podem cometer erros, e eu acho que isso é o mais que faz, assim, tipo, a pessoa tá ali em A Canção de Outrora, por exemplo, o cara que estuprava a Rose, né, ele era muito respeitado na cidade porque ele era um bom cidadão, ele ia à igreja todos os domingos, ela não, ela era vadia, entendeu? Então isso é você vem na tua cabeça, puxa, eu fiz isso com alguém um dia, eu falei isso, o cara é gente boa, é aquela menina que é a culpada de ele ter estuprado ela e coisa assim. Então essa é a minha intenção de cutucar as feridas, é assim que eu escrevo, eu cutuco as feridas, eu faço a pessoa pensar e ver, ela se vê como vilão. Então eu acho que isso é a melhor maneira de você conseguir transmitir uma mensagem em livro. De acorde. Além do próximo livro do Universo Esmeralda, tem mais algum plano literário? Estamos aguardando. Olha, tá tão forte o vilão que por enquanto não tem nada. Eu tenho outros contos. Eu comecei essa série agora de Hero Romantic e Contos. Eu tenho outros pra vir, mas agora eu encerrei até o final do ano porque eu vou viajar, eu vou pegar... eu vou pra Porto Alegre, são 6 horas de estrada dirigindo, então eu tenho que poupar meu braço, então eu não vou escrever mais esse ano. Ano que vem eu começo. Mas assim, eu já desisti de acabar a carreira, porque eu tinha dito que depois de Ju eu não ia mais escrever. Daí veio Esmeralda, eu disse, acabou Esmeralda, eu não vou mais escrever. Daí veio outros livros aí, Calor dos Seus Braços, Na Canção de Outrora, Os Contos, Arrebatador, enfim. Foi tanto livro depois de Esmeralda que eu disse assim, não, agora eu não vou mais falar isso, agora eu vou continuar escrevendo enquanto puder. Angeli, como a sua família reagiu ao saber que você estava fazendo sucesso na Amazon? Sua mãe parece ser um amorzinho. A minha mãe recebeu muito abraço na Bienal. Como a minha família reagiu? Eu não sei. Eu acho que eles ficaram felizes por eu conseguir, né? Porque, nossa, não é fácil fazer sucesso no Brasil de literatura, escrevendo, é muito difícil. Porque, nossa, é um país que não lê, gente. É um país que não lê. A gente comenta entre nós, escritores, o pessoal lá dos Estados Unidos que lança livros, eles lançam, tipo, eles vivem disso. Nós, pra viver disso, nossa, tem que ser muito louco, sabe? Eu sinceramente, eu não ia ter coragem de abandonar tudo, porque hoje eu posso estar explodindo, vendendo tudo. Ontem eu tava com 6 livros no top 100 da Amazon. Nossa, vendendo pra caramba. E de repente amanhã ou mês que vem eu posso não estar vendendo nenhum. Então eu tenho medo disso, né? Porque não é um país que lê. Tem gente que lê, mas não muita gente. Então dá essa insegurança. Não é que nem nos Estados Unidos, que nem tal. Então assim, eu acho que... Mas como agora eu mantive regularidade, não é? Um mês eu fui super bem, no outro mês eu fui mal. Não, agora todos os meses eu tô mantendo aquela regularidade em vendas. Eu acho que eles respeitam muito, e eu acho que agora eles estão percebendo que realmente virou profissão. Então agora sim, depois de muito tempo, eu tô começando a estudar a possibilidade de me dedicar apenas à literatura. Eu acho que isso vai acontecer até 2020, eu acho que eu vou acabar virando escritora em tempo integral. A Michelle, qual a sua escritora favorita, preferida nacional e das gringas? Das gringas é a Marion Zimmer. Na verdade, eu li todos aqueles livros dela, da Vancouver, acho que é o nome, eu não lembro mais, minha memória é péssima. Mas o meu favorito é Salto Mortal. E das escritoras nacionais eu li várias, eu li Luciane Rangel, Virginia Cunha, Vanessa Tourinho, nossa, eu li muitas, só que assim, não tem uma favorita, porque ultimamente, nos últimos meses, eu não consigo ler livros mais. A minha miopia aumentou muito e meu olho saiu do eixo, segundo o meu oftalmo. Então, cada vez que eu vou ler, dói demais as vistas. Então, eu prefiro ler mangá, porque daí eu posso ler mangá assim, tranquilo, porque eu posso abrir a imagem grandona e daí ler tranquilo. Então, faz muito tempo que eu não leio um livro. O último livro que eu li foi Dança da Morte, de Stephen King, que é um dos meus autores favoritos, que eu gosto muito de ler ele.
nacional também, Moacir Clear e tal. Mas na verdade, eu admiro o trabalho de quase todo mundo, porque eu sou do tipo de pessoa que eu acho, puxa, a pessoa se ralou pra escrever, eu vou respeitar, eu vou admirar, vou elogiar, porque eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, então por isso eu respeito e gosto, eu não tenho problema assim com ninguém, na verdade, dentro da literatura. Eu escuto alguns outros às vezes, mas eu baixo a cabeça, finge que não é comigo, porque eu acho mais fácil do que... Acho que eu já tô muito velha pra entrar nessas discussões. Cássia. Ai, Cássia, beijo. Amo Kenshin Nakarada. Fiquei conhecendo você através dele. E na sequência vidrada nesse livro. Sua fã. Queria muito mais dele sucesso. Eu também queria continuar. Mas não tem mais, né? Porque acabou a história. Em Gil não tem como prosseguir. Gil acabou tudo mesmo. Mas é um livro que me marcou, eu ainda leio, às vezes eu preciso ler ele pra ir dormir. Então eu pego ele e dou uma lidinha. É um livro que me marcou demais, também amo Kenshin Nakarada. Márcia, qual acontecimento que te fez quase te escrever? Eu acho que um tempo atrás foi a falta de leitores, falta de incentivo, assim, de vendas mesmo. Eu escrevia e não vendia, sabe? Era muito pouco, antes quase que eu não continuei a escrever. Mas aí depois, deixa eu ver, depois eu recebi críticas assim que não gostei também, sabe? Tipo, eu recebi algumas críticas pesadas no Wattpad que eu saí de lá por causa disso. Sobre nazismo e coisa assim. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que não é porque eu amo o Shin e o Shin apoiava o nazismo que eu sou nazista. Na verdade, eu sou muito regular nessa história. Eu sou muito... Assim, eu não dou opinião. Se vocês lerem meu livro, eu não puxo sardinha pra ninguém. Eu conto o que aconteceu. Então, doa a quem doer. Tem muita gente que leu o livro e achou que eu ia falar bem dos japoneses e tal. E daí eu conto sobre a unidade 731 lá. Então, pessoal, não aceito isso. Você tá defendendo o imperialismo americano, não sei o quê. E ao mesmo tempo, muitas pessoas odiaram porque eu estava defendendo o nazismo, o Japão. Então, quer dizer, as pessoas não entendem que a posição do personagem não é do escritor. Por isso que eu escrevo em terceira pessoa. Não escrevo em primeira, não é minha opinião ali, é o personagem tem a ideia dele e eu só respeito isso e gosto muito deles por causa disso. Jéssica, quase morri de rir quando Esmeralda bateu no Cedric. Quando ele foi atrás dela na ilha. Eu quase morri de rir quando ele vai bater nela. Lembram dessa cena? Porque era muito normal no reino de Bran que o homem batesse na mulher quando a mulher o desafiava. Esmeralda, ele desafia ele quando ela fica no jardim e diz, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ele vai bater nela e apanha. Aquela cena eu amei, gente. Aquela cena até hoje eu leio assim, que eu fui botar isso? Isso é muito engraçado. Porque o jeito que aconteceu foi muito cômico, né? Tanto é que ele não teve nem reação, porque as machanas, as descendentes de Macha, o movimento delas é tão rápido que não dá pra ver. Então ele não viu como aconteceu. Simplesmente ele só viu ele no chão, assim, só se enxergou no chão deitado e apanhou, né? E sabia que tinha levado uns socos. Mas ele não viu como, porque elas são muito rápidas, né? E essa cena foi uma das cenas que eu mais amei também. A Angeli repetiu a pergunta da Márcia, já respondi. Alessandro Fonseca falou dos autores dele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Falou dos livros que leu, obrigada por ter lido. A Márcia eu conhecia, a Luciane e a Josiane na Bienal. Foi incrível, tietei as duas. Beijo. Rodolfo, sempre perguntam qual personagem você ama, mas dessa vez vamos mudar. Qual personagem você odeia com toda a sua alma e por quê? Gente, eu não tenho nenhum personagem que eu odeie. Todos eu amo. Todos, dos vilões, acho que o vilão é importantíssimo. Uma história sem vilão numa história. Eu acho que Ana de Avassalador, muita gente odiou ela e disse que ela foi a pior personagem de todos os meus livros, que ela era uma desgraçada. E na verdade eu acho que se não fosse ela, a história não teria nenhum sentido. Ela fez tudo acontecer, a maldade dela fez tudo acontecer. E eu falo disso em Esmeralda, quando Irã vai se suicidar, ele diz,
não, depois os deuses falando sobre ele dizem, ele foi uma arma do destino dos deuses, na mão dos deuses, né? Ele foi um instrumento da vontade divina. Então eu acho que todos os meus personagens são importantes por algum motivo. Eu acho que tem um personagem que eu não explorei bem, que foi o Zenon em Avassalador. Ele devia ter sido melhor explorado, mas eu já estava cansada do livro, então eu acabei encerrando. Mas eu não tenho um personagem que eu não goste. Eu gosto de todos os meus personagens, dos vilões aos mocinhos, todos. O Rodolfo, eu tenho um Quinchi autografado. O Rodolfo ganhou um concurso, ganhou mesmo um Quinchi. Ícaro, meu capista, sua linda, depois de arrasar e colocar 6 obras no top 100 da Amazon ao mesmo tempo, quais são as suas expectativas e metas para 2017? Gente, o Ícaro é muito bom. Eu só coloquei 6 obras no top 10 da Amazon porque o Ícaro é o capista, porque ele faz cada capa maravilhosa. Podem olhar, arrebatadora, assim, é arrebatadora essa capa, é maravilhosa, o trabalho dele é muito bom. E as minhas metas de 2017, Bienal do Rio, livro novo e manter regularidade em vendas. Ranking pra mim já, claro, eu fico feliz pra caramba quando consegue o ranking, todo mundo fica, mas não é meta como é manter a regularidade. Eu quero manter a minha regularidade em vendas para continuar podendo sonhar em um dia viver disso, que é o meu grande sonho, né, de poder viver, de poder dizer, não, eu sou só escritora, não tenho outra profissão, eu sou escritora. Então eu acho que todo mundo quer que aconteça isso. O Alessandro, como comprar Quinchi na Carada? Ai, eu não sei. Depois a gente vê isso, porque na verdade eu não sei como a gente poderia fazer. Porque ele não tá mais no clube de autores, eu tirei. Quando ele entrasse na Amazon, daí daria, né? A Márcia, sua mãe, é uma linda. Eu amei o charme e elegância dela. Ela é muito fofa mesmo, gente. Não, todo mundo abraçou a minha mãe. Ninguém que foi lá me dar um abraço deixou de abraçar a minha mãe. Paulo apareceu, beijo. Paulo chegou. A Maíse também, beijo, Maíse. O Paulo mandou pergunta. Josi, você cogita a possibilidade de escrever suspense? Sempre quis te perguntar isso. Eu adoro suspense e terror. Na verdade, esse é o meu gênero de leitura que eu mais gosto. Na verdade, eu só leio guerra, suspense e terror. Eu não gosto muito de romance. Eu acho que eu já li toda a minha cota de romance de uma vida. E eu adoro terror. Eu amo terror, mas eu não tenho talento pra terror. Eu acho que tem que ter um talento. Como Stephen King, sabe? Tem uma cena em Dança da Morte que eles ficam presos num túnel. Juro pra vocês, eu me vi naquela cena. Eu não conseguia, eu tava com a luz desligada e eu tive que acender a luz tão apavorada, aquela sensação horrível de claustrofobia, sabe? Então essa sensação que o autor de terror tem que passar, eu não tenho esse talento pra passar. Não consigo. Eu acho que eu gostaria de escrever terror, mas eu acho que eu não consigo. Suspense também não. Eu adoraria. Agora tem um livro novo, né? A Garota do Trem. Eu acho que eu tô louca pra ler ele. Eu acho que é um gênero incrível, muito bom. Mas tem que ter uma cabeça, uma personalidade pra conseguir passar esse suspense, esse terror, né? Então, enfim, eu acho que eu adoraria, mas não sei se seria capaz. Josi, prefere escrever mais romances gays? Sim. Mas na verdade acabou, essa fase já acabou, né? Já escrevi muito romance, já tenho a trilogia Jitsu, a duologia Nakarada e tenho Traços, um conto. São 6 obras e eu acho que já dei o que... Na verdade, depois de Quinchi e Jiu, eu já dei a minha carreira por... O que eu precisava fazer na vida eu já fiz. Então, agora é escrever por lazer, pra viver também, né? Não tenho mais essa coisa assim de... Não penso em voltar pra esses gêneros. Eu acho que eu já escrevi as obras que eu precisava escrever. Angeli, oh my god, você gosta da Marion, adoro ela. Eu adoro ela. Quem me falou sobre ela foi a Nina Gurgel. Quase que eu esqueci o nome da minha melhor amiga, pra vocês verem como minha mente tá horrível. Quem me falou dela foi a Nina. E eu comecei a ler assim, não gostei. De repente eu já tava viciada e já peguei todos os livros que podia e tal. E daí até que eu consegui Salto Mortal, que é raríssimo. Eu paguei caro, consegui lá no estante virtual, acho que é o nome do site. E, enfim, daí agora eu pude ler essa obra dela, que eu tava muito ansiosa pra ler, eu gosto muito dela. Karen, beijo.
A Maíse, você se sente mais à vontade de escrever livros contemporâneos ou históricos? Eu não sou autora de contemporâneo, eu não consigo escrever contemporâneo. Eu sei que contemporâneo vende mais, bem mais. Se você pegar ali o top 10 da Amazon, você vai ver que 99% é contemporâneo. Mas eu não consigo escrever contemporâneo. Não sei, porque eu não me adequou ao gênero. Eu escrevo histórico mesmo. É o meu estilo é histórico. Eu li muitos romances históricos da Nova Cultural, da Arlequim. Gente, eu passava madrugadas, eu amanhecia com aqueles livros na mão. Então, aqueles mundos deles ali, aquelas histórias românticas, né? Quem não lembra da Esposa Virgem da Débora Simmons? O Lobo Domado, todos esses livros ali românticos, eu amava aquilo. Nossa, então assim, Débora Haley eu amava também. Então, nossa, eu prefiro 1000 vezes históricos. Eu escrever e ler, prefiro históricos. Mas enfim, eu já escrevi um contemporâneo e quem sabe vem outros, mas eu acho que não, porque eu não me habituei. Eu não consigo, na verdade, escrever contemporâneo. Não fica bom. Eu acho que não fica bom, essa é a palavra. Ícaro, vamos ali conversar. Eu adoro as capas. A Márcia mandando mensagem pro Ícaro. A Hamelin, é esse o nome? Que bonito, que lindo o nome. Você vai levar todos os seus livros na Bienal? Não, por uma questão de orçamento, eu vou escolher. Eu não sei se vou levar Duologia Destinados, que é Avassalador e Arrebatador, ou Esmeralda, ou o livro novo. Eu ainda tô pensando. Esmeralda vendeu tudo na Bienal de São Paulo. Então eu não sei se eu levo, quem sabe, pra Bienal do Rio, né? Porque é um livro que dá entrada nesse mundo e tal. Então eu não sei, eu ainda tô pensando. Eu acho que a Esmeralda merece ir pra Bienal. Então vamos pensar e ver qual dos livros que vai. Rodolfo, Josiane, apesar de você hoje focar nos romances históricos, existe a possibilidade de você nos apresentar um livro LGBT? Afinal, você é um marco na categoria LGBT Brasil. Que lindo! Não, não vou escrever outro. Não agora, não tenho nem ideia. Eu acho que não. Acho que eu me achei de novo em históricos. Eu já escrevi históricos. A Rosa Entre Espinhos eu escrevi com 20 anos, 18, 20. Então eu sempre gostei de históricos, sempre escrevi históricos. E eu tinha saído dos históricos para escrever LGBT. E gosto muito, né? Porque eu sou fujoshi, assumida, eu assumo isso. Meus casais favoritos é o Ono e o Nino, Hamal e Daisuke. Daí tem das séries é o Brian e Justin e tal. Amo, só que não adianta. Assim, uma coisa que a gente tem que entender é que nem todo mundo nasce pra determinada coisa. Então, assim, por mais que eu goste muito disso, eu nasci pra escrever históricos. Então não adianta. Eu adoro terror, mas eu não nasci pra escrever terror. Então eu prefiro escrever históricos. Eu acho que é onde eu já tenho público formado, eu me sinto melhor. Paulo, qual gênero você deseja passear? Tipo, qual gênero você pretende começar a escrever? Eu iria adorar escrever comédia, eu não nasci pra isso. Terror, não nasci pra isso. Não tem, eu só me vejo escrevendo histórico mesmo, porque é onde eu tenho público, sabe? Eu acho que é horrível você chegar e lançar um livro e você não conseguir vender nada desse livro, você não ter ninguém lendo o seu livro. Quando eu lanço histórico, meu livro vai ser pra Amazon, pros ranking, pra top de ranking. Por quê? Porque eu tenho um público em históricos que lê. Então, eu não sei, eu acho que eu não abandonaria históricos agora. Elizabeth, boa noite. Qual dos personagens é seu favorito e qual te deu mais trabalho para elaborar? Já falei, meu favorito é Shin Sakamoto, mas o que me deu mais trabalho para elaborar foi o Shiromiya Kazui de Kenshin Nakarada, porque ele representa uma cultura que acabou no Japão, que é a dos taikamoshis, que são os geishos. Então, esse livro foi muito difícil de escrever. Muito mesmo, por ele tinha que ser muito complexo, porque ele era uma criança que nasceu do abuso, que foi abusada desde criança, se vendeu, passou muita fome, quase morreu de fome. Então, num momento de guerra, numa situação de guerra, que explode a Segunda Guerra Mundial, a pessoa que ele assume como amigo, como companheiro, é um desgraçado, né, literalmente.
atrai a confiança dele. Então, assim, todo esse contexto do personagem eu tive que elaborar em pedaços. E dentro disso ter que trazer à tona essa cultura que já é extinta. Então foi muito complicado fazer, mas mesmo assim, quando eu olho pra ele, eu sinto muito orgulho dele. Eu amo esse personagem. Claro que eu amo mais Shin Sakamoto. Hamlin, onde você tira a inspiração dos seus livros? Não tem um lugar, não tem uma situação, eles surgem do acaso. E eu agradeço por isso, porque eu sempre, às vezes eu tô desesperada, e agora, o que eu vou fazer? E daí eu vou dormir, quando eu acordo de manhã, puf. Até tem uma situação engraçada que eu queria participar de um concurso da Amazon de contos. Eu sabia que eu não ia ganhar, porque eu sou péssima em contos, mas eu queria participar. E eu não sabia o que eu ia escrever. E naquele dia eu fui dormir, eu acordei de manhã com a história prontinha na minha cabeça. E com a maioria dos meus livros são assim. Então, do nada eles aparecem. E eu fico feliz por isso. Agradeço por isso a Deus, porque essas histórias vêm assim, elas vêm completas, então por isso que não tem brechas, né? Não tem erros, porque elas não são criadas por capítulos, não. Eu já sei o começo, meio e fim do nada. O que é elaborado com o tempo é situações, diálogos e tal, mas o contexto da história, o enredo, eu já sei incompleto. Elizabeth, alguma vez você aprendeu algo com uma crítica? Se aprendeu, isso mudou seu jeito de escrever? Sim, eu já recebi críticas. Eu acho que isso faz parte de ser escritor. Você tem que conviver com a crítica. Algumas eu acho um absurdo, sabe? Tipo, não li o livro, mas eu acho isso um nojo, tal coisa. Eu recebi muita crítica de gente que não leu Kinshi e ficou muito nervoso porque era um livro LGBT que se passava na guerra, como se a guerra fosse uma exclusividade de hétero, que só pudesse escrever esse tipo de livro. Então, assim, recebi críticas infundadas de monte, horríveis, críticas sem nada a ver, muito. Agora recebi muita crítica boa. Uma das críticas que mais me marcou foi da moça que escreve no Apaixonadas por Romances, que é o blog, e ela disse: você repete muito ele e o mais velho, o mais novo, para explicar os protagonistas. E eu nunca tinha percebido isso, e eu comecei a cuidar isso. E daí eu fui reler o livro e realmente ela estava certa. Eu agradeci ela pela crítica e passei a cuidar mais esse cuidado. É uma mania de leitor, né? Acaba se tornando um vício literário a gente repetir palavras, e a gente tem que cuidar muito isso, porque isso fica muito ruim no livro. E graças a ela eu aprendi isso. Então hoje eu releio várias vezes para ver se não tem repetição de palavras, por mais pequenas que seja um E ou uma vírgula que repete demais, acaba com a trajetória do parágrafo, do texto, e daí realmente não cola. A Márcia: você me inspirou a retornar ao texto histórico. Continue escrevendo, que nós amamos. Ai, obrigada, agradeço. Elizabeth: o que você sente quando vai tirar a foto que será publicada na orelha do livro? Na verdade, eu botei todas as fotos, foi a foto no meu Face. Gente, eu não sou muito perfeccionista. A Camila Cavalcante, a escritora da Piriguete Apaixonada, ela fica apavorada comigo, porque eu não sou. Na verdade, eu não tô nem aí com a foto que vai. Essas coisas eu não me preocupo, eu me preocupo com o texto. Claro que por causa disso eu já perdi vendas, né? Antes por exemplo, a Rosa Entre Espinhos, eu não vendia. Depois que o Ícaro fez a capa e arrumou e deixou bonito, nossa, virou uma sucessão, vendeu pra caramba. Então, assim, tem essa coisa de eu mesma me boicotar, né? Então, eu botei todas as fotos da aba dos livros lá. Eu botei aquela foto que eu tenho no Face. Mas eu quero tirar umas fotos profissionais pra botar nas abas dos livros. Um dia eu faço isso, um dia eu tiro. Um dia eu me preocupo com isso. Márcia: leve esmeralda e adologia, com certeza vou comprar. Vou tentar, quero levar mesmo. Elizabeth: dá mais trabalho desenvolver histórias de época ou não? Eu acho que cada um tem um dom, né? Como eu falei, eu levo em torno de 20 dias para escrever um livro de época. Eu não conseguiria escrever um livro contemporâneo em 20 dias. Eu acho que cada um tem o seu jeito, né? Por exemplo, cenas hot são muito difíceis pra mim.
E tem gente que tem uma facilidade. Tem livros hoje que tem 300 páginas e as 300 páginas são só hot, não tem outra coisa. Então, até eu leio as resenhas das pessoas, esse livro é muito hot, ou coisa assim, ou um pouco, sei lá. E na verdade eu acho estranho isso, né? Porque, nossa, como é que a pessoa consegue escrever tanto hot assim? Eu não consigo. E mal mesmo. E tem pessoas que dizem, nossa, você escreveu em 22 dias esse livro de 300 páginas, esse romance tão difícil, de tantas questões abordadas e tal. Pra mim é fácil. Então eu acho que cada um nasceu com um dom. Tem gente que é um bom enfermeiro, uma boa médica, tem gente que tem o dom com plantas e coisa assim. Eu tenho o dom de escrever livro histórico. Eu não sei se isso é maravilhoso, mas pelo menos pra mim tá me ajudando bastante. Paulo, só quero falar que passei a ouvir Arashi por sua causa. Arashi é minha banda favorita, é uma banda japonesa que eu sou fã há 10 anos, mais que 10 anos. Conheci há muitos anos eles, sou apaixonada por eles, amo eles, mas infelizmente por causa da minha profissão de escritora, e eu tenho outra profissão, eu trabalho no escritório, eu não consigo acompanhar mais o Arashi. Então assim, eles lançaram 2, 3 CDs, lançaram DVDs, eu não vi nada, eu não sei de nada, faz tempo que eu não consigo ver. E eu me culpo por isso, porque eu era presidente do fã-clube, então, né, desculpa Arashi por estar fazendo isso, mas agradeço, que bom que eu tô conseguindo incentivar outras pessoas a conhecer Arashi. Paulo, como funciona o seu processo de criação? É difícil começar a escrever um livro ou terminá-lo? Difícil terminar. Começar é muito fácil. Na verdade, eu descobri pelo Rodolfo. Eu tô me mexendo porque eu já tô com... Gente, já passou quase 1 hora de conversa. Então, por isso que eu tô me mexendo aqui. Eu descobri que pelo Rodolfo que me comentou, o Tom Adams, que é o autor de contos ali da Amazon, ele me comentou, você sempre começa o livro com uma cena de impacto. Eu nunca tinha percebido isso. Realmente, eu sempre começo o livro com uma cena de impacto e depois eu vou contando a história. Sempre é uma explosão, assim. Esmeralda começou com o estupro da Brione. Avassalador começa com a cena do Josh perdendo a mãe e tal. Kishi Nakarada também aconteceu a mesma coisa. Então assim, pra mim é mais fácil começar. Terminar é que assim, como eu escrevo direto, eu não escrevo um capítulo hoje, aqui uma semana eu vou escrever outro capítulo. Não, eu escrevo um por dia. Então, se o livro tiver 19 capítulos, eu faço em 20 dias, porque eu deixo às vezes um domingo sem escrever, um sábado, coisa assim. Então, quando chega no final, eu tô com muita dor nos braços de escrever, muita dor nas mãos. Então, por isso que é mais difícil terminar do que começar, porque quando eu começo, eu já tô um mês sem escrever. Então, eu tô naquele pique, né? Já posso começar um livro, mas conforme vai passando, vai começando a ser dolorido, né, pra mim. Elizabeth, como começou o seu envolvimento com a escrita? Eu não gostava de ler. Quando eu tinha uns 10 anos, uma professora me obrigou, disse que eu ia rodar se eu não lesse um livro. Porque eu não queria ler, eu era rebelde, eu não aceitava ler, eu achava um desperdício de meu tempo ficar lendo do livro. E ela me deu Sozinha no Mundo do Marcos Rey, da série Vagalume, pra mim ler, e me obrigou, disse assim, você vai ler esse livro. E eu nunca esqueço, eu fui com meu pai, com a minha mãe, não lembro onde lá, mas eu tinha que ficar esperando uma praça, e eu peguei o livro e comecei a ler, e eu devorei aquele livro. E virou um vício, eu não conseguia parar de ler. E quando você lê muito, escrever acaba virando mesmo que você não seja profissional, mesmo que você não escreva profissionalmente, você vai acabar dedilhando algumas palavras, até como forma de expressão e tal. Eu comecei a escrever diário, eu escrevi esse meu primeiro livro aos 12 e tal. Eu nunca parei daí, porque eu me acostumei com isso, né? De sempre estar escrevendo e tal. Acho que esse é o meu envolvimento, começou assim, começou como leitora mesmo. Todos começam como leitores. A Kari, Rose Davis, já me arrepiou. O início da vida dela foi bem pesado. Você teve problemas com as leitoras por isso? Eu acho que todo mundo entendeu que eu tava contando uma história de superação. E claro que sempre tem alguém que quer dar uma criticazinha idiota, sabe? Quer falar, você não devia ter começado assim. Eu nem escuto, eu ignoro. Porque eu acho que muita gente se viu na Rose. Quantas pessoas passam pelas mesmas coisas e são culpadas, né? No caso da Rose, a situação dela com o... eu esqueci o nome
padrasto, eu não lembro. Aquela situação eu vi com um pai aqui na minha cidade, que ele fez isso com a filha e todo mundo culpou a menina. Que ela que era uma desgraçada, não sei o que, e com a Rose eu pensei, não, eu vou fazer uma situação que as pessoas possam se enxergar como espectadores que são e ver quem de verdade é a vítima. E a Rose se mostrou como ela era. Só que assim, eu não gosto de vitimismo. Eu acho que as pessoas têm que superar as dificuldades, não importa o que você tenha. Se você olhar a Esmeralda, ela era uma imunda, então ela tinha que fugir o tempo todo. E mesmo assim ela superou tudo. Ela enfrentou tudo. Ela foi pra cima, ela foi atrás do Irã, ela fez o que pôde. A Rose, com a ajuda do Damian, ela também aprendeu a atirar e lutou pelos filhos. Então assim, eu com todos os meus personagens, eu gosto de personagens que lutam. Que a vida tá difícil, então vamos arregaçar as mangas. O Shiromiya, ele também, na verdade ele é o maior exemplo disso, né? Ele tinha tudo pra desistir. Ele sofreu todo esse tipo de torturas que um ser humano podia sofrer. E o que ele fez? Ele se reinventou, virou um trabalhador rural e criou a filha. Então eu acho que a gente tem que lutar sempre, não desistir jamais. Aqui no Sul a gente fala que não tá morto quem peleia. Então esse é um dos princípios das minhas obras. Eu acho que a gente nunca pode desistir. A Emily, qual é o seu casal favorito e o mais difícil que criou? O meu favorito... eu não sei. Eu gosto de todos. Gente, é muito difícil escolher personagens. O mais difícil também não sei, porque é muito difícil escolher personagens. Eu gosto de todos. Quando eu começo a ler os livros, que legal, eu gosto dessa história. Cedric e Esmeralda eu gosto muito. Eu acho que foi difícil o relacionamento deles, pelo segredo dela, pela dificuldade. Ele era apaixonado pela língua deles, se casaram, porque ele foi obrigado a se casar com ela e tal. Mas eu gosto de todos os meus personagens, não tenho um só. Emily, você é a melhor escritora de romance histórico. Ai, obrigada, fofa. Elizabeth, seus julgamentos de valor são influenciados pelo calor da hora ou você mantém um distanciamento crítico? Mantenho um distanciamento crítico. Eu conto a história e deixo as pessoas com a dor de cabeça. Eu não me envolvo emocionalmente com a história. Eu narro como se eu fosse um deus completamente alheio, que não se importasse. Tá sofrendo, problema dele. Entendeu? Eu narro assim, eu deixo com o leitor a possibilidade de ele torcer ou não. Tem gente que odeia o Shin. Tem gente que lê o Kenshin Nakarada e odeia o Shin. E critica e fala horrores. Tem gente que lê o Insígnia de Claymore e não aceita o Alexei. Tem outras pessoas que amam o Alexei. Então, assim, tem essa coisa. O leitor escolhe. Tem gente, por exemplo, que gostou do Irã. Foi escolhido o pior vilão de 2015 nos blogs ali, eu não lembro qual agora. Você vê gente que amou o Irã, que achou ele um baita vilão, sabe? E tal. Então, assim, eu não sei dizer. Eu acho que eu mantenho o meu distanciamento e deixo as pessoas verem o que elas quiserem. Michele, não pare de escrever nunca, Josi. Você é maravilhosa e tem o dom de escrever históricos. A gente acaba de ler e quer ler mais. Obrigada, Angeli. Os romances de LGBT são, ao meu ponto de vista, uma das únicas formas de escritor principiante conseguir seguidores e leitores. Pode ser, mas eu consegui com históricos. Na verdade, eu não era muito aceita, porque o pessoal, não, mulher escrevendo não dá certo. Mulher não entende disso. Eu vi muito isso, né? Então, é mais difícil. Eu achei mais difícil pra mim. Até hoje eu acho difícil. Daiane, você já se sentiu tão envolvida com seus personagens a ponto de querer prolongar a história? Não, é assim, o que aconteceu, por exemplo, em Kenshi, eu queria fazer um livro único e não deu porque eu não consegui terminar, não prolonguei, mas eu sou tão detalhista em algumas coisas que não dá pra escrever só numa história. Aconteceu o mesmo com Avassalador, era só Avassalador, não tinha livro 2. Daí, quem me disse não faz 2 livros foi o Ícaro. Ele disse assim, olha, faz 2 livros, senão você vai prolongar demais e ficar muito grande. Eu entendi, eu aprendi, a gente vai aprendendo, que o leitor nacional não gosta de livro muito grande, muito extenso. Então, como eu vi que a Avassaladora ia ficar muito grande, ia ficar com 500 e poucas páginas, eu decidi cortar a história e começar um livro 2.
Então, por isso, eu não prolongo, mas como eu sei o começo, meio e fim, eu sei que tem situações no meio que eu não posso narrar rapidinho. Por exemplo, quando a Liz tem que fugir do casamento e ela pede pro Josh pra livrá-la lá no celeiro da responsabilidade lá, que ela tinha que casar com aquele lord e tal. Aquela cena não podia ser narrada rápido, ela tinha que ser narrada devagar, com calma. Então, determinadas cenas eu precisava escrever com paciência, né, e tal. Então, assim, eu não podia pular pedaços, por isso eu fiz desse jeito, assim, eu tive que dividir em 2 livros. Eu não prolongo, eu só divido. Elizabeth, você ri, chora, se emociona quando escreve? Eu chorei muito escrevendo Kishi na Carada. Eu ri muito escrevendo Esmeralda. Assim, tem livros que eu me emociono, mas tem alguns que eu mantenho meio que uma distância, sabe? Assim, não me apego muito, pra manter até a sanidade. Eu acho que Canção de Outrora foi um deles. Pra manter a sanidade, eu tive que me manter meio afastada. Eu sei que a gente chorou lendo o livro, mas eu não chorei. Na verdade, eu me mantive bem afastado dos personagens pra aguentar, porque a história era muito pesada, era muito horrível, né? Então, é assim. Emily, minha irmã Ingrid Kimberly ama seus livros e ela está perguntando: como você consegue fazer com que as mulheres sejam fortes e batalhadoras, sempre lidando com as questões que são tabus? Eu acredito que o ser humano pode ser forte se ele se determinar a isso. Eu não acredito que você se tratando como vítima você vai vencer alguma coisa, porque isso foi a experiência da minha vida. Eu tive que lutar pelas coisas que eu queria. Eu não pude me fazer de vítima. Eu vejo muita gente se fazendo de vítima. Então, quando eu coloco, por exemplo, teve um comentário que eu recebi: Esmeralda é feminista. Eu disse: não, Esmeralda não é feminista. Não aceitei esse rótulo para Esmeralda. Esmeralda não é feminista, porque Esmeralda não mostra os peitos, Esmeralda pega a espada. Entendeu? Foi uma crítica velada. Não adianta reclamar, você tem que lutar. Esmeralda tinha que lutar. Todos os meus personagens têm que lutar quando eles querem alguma coisa. Eles não podem. A Esmeralda, o que ela ia fazer? Ela ia ficar chorando e se lamentando a vida toda? Ou ela ia ter que ir resolver a situação? A Rose acabou a guerra grávida, com de gêmeos, 2 crianças, e Damien tinha morrido na guerra, e ela, o que ela ia fazer? 1800 e lá vai pro lado. Lutar, entendeu? Foi lá pegar a maçã e fazer compota e batalhar para sustentar os filhos dela. Então, todos os meus protagonistas, homens ou mulheres, que estão ali passando por situações difíceis, eles vão lutar. Então, lidando com temas tabus, sim, porque tabu a gente enfrenta todo dia, a gente ninguém é perfeito, então você sempre vai sofrer alguma coisa, mas você tem que enfrentar e ir pra cima, você tem que lutar. Então é uma das coisas que eu acredito na luta, né? Qual outra pergunta? Por que as ruivas? Boa pergunta, não sei. Não sei, eu não sei te dizer porque. Olha, tem loiras, tenho morenas, mas eu não sei, eu acho que porque. Eu acho que elas. O fogo, o sangue, sabe? O vermelho, eu acho que daria uma visão de guerra, e por isso que eu escolhi as Machianas como essas forças de guerra. Eu sempre pensei em Masha como a deusa da guerra, então por isso que eu escolhi essa singularidade para ela. Emily, como você vê o trabalho dos blogueiros e blogueiras literários? Eu acho que é uma mão na roda, uma ajuda fantástica, principalmente pro autor nacional, né? O que seríamos de nós sem o pessoal que apoia? É claro que tem muita gente enfiada nesse meio, que Deus que me perdoe, né? Bom, teve um blogueiro aí meio famosinho que no meio LGBT, vocês não devem conhecer ele, mas o Rodolfo e o Ícaro e o Alessandro, o Paulo, se estiverem aí, vão saber quem é. Que o cara recebeu o Kinshi e a crítica dele foi: eu não li o livro, eu não vi nada do livro, eu nem abri o livro, mas eu vi que tinha 500 páginas, eu acho o livro grande. É a crítica dele, entendeu? Então, assim, é complicado, entendeu? Então, tem blogueiros maravilhosos, e agora tem gente que só quer botar lenha na fogueira. Amamos poder te conhecer e adoramos saber um pouco mais de vocês. Obrigada. O Fabiano, só entre nós, qual é o lance que os livros
em primeira pessoa. Eu odeio livro em primeira pessoa. Gente, eu acho tão horrível. Eu li uma vez um livro em primeira pessoa que a guria escrevia assim: ai, eu sou linda, todos me amam na escola, meus cabelos longos, encaracolados, loiros, e nos meus olhos verdes. E... gente, eu achava tão detestável, é tão horrível. Porque quando você escreve em terceiro e você elogia um personagem, não é falso. Você é o autor, você está elogiando a personalidade daquele personagem. Agora, quando primeira pessoa e você se auto-elogiar, é um nojo. Eu não consigo ler em primeira pessoa. Nunca me mandem livro em primeira pessoa, porque eu não vou ler. Eu passo, eu coloco no ladinho ali. Obrigada, Emily, pelo elogio. Elizabeth, qual foi seu primeiro e decisivo ato literário? Escrever Esmeralda. Tomar coragem e cair de cabeça. Foi meu primeiro e decisivo ato literário, até porque ninguém nunca tinha escrito um livro tão polêmico que nem esse. Kelly. O grande problema dos seus livros é que eles têm fim. Dá vontade de continuar lendo sobre os personagens até o fim da vida deles. Em Gil na Carada acontece isso, viu? Termina com o final da vida deles. Eu começo o livro no nascimento e termino na morte. Então, tem gente que diz, é um livro muito triste. Não, é lindo, porque eles morrem, porque acabou a vida, entendeu? O livro acaba quando acabou a vida. Mas realmente, eu acho que é um problema, né? A gente tem que acabar. Eu também sofro quando eu tenho que me despedir deles. Elizabeth, o que você sentiu ao ver seu primeiro livro pronto e lançado nas livrarias? Foi esse aqui, que foi lançado nas livrarias pela Moda Editora, foi Insígnia de Claymore. Foi o livro... essa aqui é a edição de livraria, tá, gente? Essa edição não tá mais à venda porque eu não tô mais na editora. Eu saí deles, eles são muito bons. Só que eu caí de cabeça em ser autora independente. E é uma emoção, né? Maravilhoso. Você se sente recompensado. Deu tudo certo, consegui. Na verdade, não é nem pedaço do caminho andado, mas você já se sente vitória, né? Na verdade, não. Na verdade, é só o começo, né? O começo de muito trabalho. Então, realmente, mas foi muito bom, gostei muito. Rodolfo, você já cogitou fazer uma releitura de histórias famosas, como, por exemplo, Joana d'Arc e Arthur, Inquisição? Não. Eu não consigo copiar. Eu não consigo fazer isso, gente. Desculpa. Não, acho que histórias são minhas. Eu não consigo dividir isso. Rindo do seu comentário sobre escrita em primeira pessoa, mas é que é muito ruim. Eu tenho que falar isso. Eu não gosto. Cara, eu respeito quem escreve. Eu acho que tem muitos livros bons escritos assim, mas eu não gosto. Fabiano, acho que o seu primeiro ato literário foi transformar Redenção em livro. Edição foi coragem, né? Pra todo mundo que tava imprimindo. E daí eu disse assim, já que vocês estão imprimindo, eu vou escrever num livro. Daí vocês podem comprar. Pelo menos eu ganhei alguma coisa. Mas eu acho que foi mesmo. A Emily, o final é a pior parte do livro. É verdade, gente, é verdade. Bom, acho que acabou, né, gente? 1h05 de muita conversa. Eu quero agradecer vocês por participarem. Acho que a gente debateu bastante, conversou bastante. E quero convidar vocês a curtirem a minha página, acompanharem o meu trabalho. E se precisarem de alguma coisa, eu tô sempre à disposição, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Márcia pela oportunidade. E a todos vocês que estão aí, um beijo, carinho, obrigada. E até mais.